Colossenses, capítulo 1 e Gálatas, capítulo 4, o qual nós anunciamos, advertindo ou admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu também me afadigo. Para isso é que eu também me afadigo. Ou em outras traduções, trabalho, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Gálatas capítulo 4, nosso segundo texto para a nossa reflexão. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem, de novo, vamos dizer junto? De novo, mais uma vez, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Olha aí para cá. Eu proponho esta noite ministrar, refletir em um subtema. E na conclusão a gente alinha com o tema geral. Eu quero vos falar a respeito de discipulado sob pressão. Podemos dizer junto? Discipulado sob pressão. Pode ser mais uma vez? Só as mulheres. Aos homens agora, calma. Vamos ensinar as mulheres como é que fala assim. Vamos lá? Eu vou contar até 3, você prepara o pulmão, a respiração, vamos lá. 1, 2, não me envergonhe em nome de Jesus. 3. Aí, aprenderam, irmãs? Amém? Discipulado sob pressão. Qual é a justificativa para esse tema, esse subtema? Porque o tema da nossa igreja este ano traz uma ênfase sobre multiplicação. E quando a gente caminha nas Escrituras a respeito de cenários aonde que a mão de Deus esteve estendida para uma multiplicação, esses cenários, existe algo em comum. Por exemplo, em Êxodo capítulo 1, você encontra o povo de Israel, após a morte de José, o erguimento de um novo faraó. Você vê um povo em uma multiplicação acelerada. E você percebe que o cenário era um cenário tenso. Quando você lembra, caminhando um pouco, a respeito daquela viúva de Reis, onde que o seu esposo morre, fica uma dívida,
os credores vêm, e ela vai até o profeta, e há uma multiplicação no azeite. Se você chega no Novo Testamento, você encontra o clássico milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Existe algo em comum nesse cenário, uma pressão contrária, uma situação desfavorável. Se você faz a leitura de Êxodo capítulo 1, o povo estava sob pressão, e uma pressão onde que tudo cooperava para a não multiplicação. Se você pega o episódio da viúva, da mesma sorte. O ambiente não era favorável, aquela mulher tinha um pouquinho de azeite que ela mesmo descrençava em uma possibilidade daquilo ser útil. Os credores dando hora marcada para pegar os filhos. Havia uma pressão, havia uma situação contrária. E se você encontra, então, o milagre da multiplicação, nem se fala, uma multidão faminta, e você sabe que gente faminta fica com cara feia, ficam nervosos. Eu conheço muita gente que quando fica com fome, meu Deus. Eu descobri que pregar com o estômago relativamente cheio ajuda. Pregar com fome, a gente fica muito bravo, né, também para pregar. A situação não era favorável. Mas percebe que nesses cenários, sob pressão, houve o quê? Houve o quê? Multiplicação. E eu penso ser divino, o tema da nossa igreja este ano, falando de multiplicação, porque é um ano tenso no nosso país. É um ano que há pressões de todos os lados. E você vem aqui nesse seminário, e nós estamos falando para discipuladores, nós estamos falando para líderes que estão caminhando algum tempo nesse ambiente, e talvez o cenário à sua volta é um cenário que você olha e diz: esse ano não tem como isso multiplicar. Talvez você olhe para o contexto daqueles que estão chegando novos na fé, ou até mesmo os números que até agora não são nada motivadores na sua congregação, no seu departamento, e parece que há uma situação que está pressionando o contrário. E falar de discipulado é você falar de uma situação onde que existe uma pressão contrária. E por que existe uma dificuldade terrível para você exercer um discipulado? Por que existe uma dificuldade desafiadora para você gerar discípulos? Eu quero definir discipulado aqui, já foi falado, e a gente precisa inculcar isso, né? Eu quero pensar em discipulado como relacionamento. O que é discipulado? Relacionamento. Relacionamento como uma moeda de duas faces. Um relacionamento com o mestre, aonde que você absorve o seu coração, você absorve a visão do Cristo, do mestre, você absorve a vida do mestre. Agora veja, que a grande notícia do Evangelho não é dizer que Deus veio nos salvar. A grande notícia do Evangelho não é dizer que nós fomos reconciliados com Deus. A grande notícia do Evangelho não é de que Deus nos amou. A grande notícia do Evangelho não é que Deus nos perdoou um dia na cruz. Não. A grande notícia do Evangelho é de que o Deus que me salvou me dá graça para eu poder salvar outros. A grande notícia do Evangelho é de que o Deus que me amou me dá graça para eu poder amar o outro da mesma maneira.
A grande notícia do Evangelho é de que o Deus que me reconciliou com Ele me transforma em reconciliadores com a vida. Essa é a boa notícia. Então, se em primeiro momento, discipulado é você relacionar com o mestre, é você absorver tudo o que o mestre é e faz, essa é a primeira parte. A outra face é você gerar. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, o discipulado ele não é completo até que você gere alguém. Porque o bom aluno não é aquele que aprende. O bom aluno é aquele que aprende e que agora ele pode ensinar. Não fica nele, há uma transmissão, há um compartilhar. É por isso que o discipulado é algo que está sob pressão. Porque talvez você olhe para um seminário como esse, e você fala, pastor, me ajuda, eu tenho vontade, pastor, eu tenho vontade, mas qual é o caminho? O único caminho para você discipular alguém, viver a intensidade do discipulado, é o relacionamento. Relacionar-se. E por que que agora, discipulado como relacionamento, está sob pressão e a situação à volta não coopera? Porque Deus é relacionamento. Deus é relacionamento. Quando a gente vai pensando, por exemplo, no fim último do homem, a teologia trabalha muito nessa área, na sistemática, por exemplo. Qual foi o fim último do homem? Há muitos que em primeira instância diz, Deus criou o homem para o adorar. Eu penso que essa resposta, ela não é tão madura. Embora que não há nenhum crime em respondê-la. Mas porque se eu penso em um Deus que cria gente, que cria o homem para o adorar, é como se ele tivesse alguma necessidade. Eu pensar que Deus criou o homem, criou a igreja para o adorar, e já tem aqueles que vão além do que está escrito e diz que na queda de Lúcifer, uma terceira parte cai, e Lúcifer era regente do coral, e quando cai, o coral nunca mais cantou, então Deus está salvando a igreja para compor o coral, para o coral voltar a adorar Deus no céu. É você pensar muito pequeno, é você empobrecer o real sentido por que nós fomos criados. E se eu puder resumir a resposta no fim último da nossa criação, eu te diria que o homem foi criado. Quando Deus pensou em criar o homem, Deus estava pensando não em ser adorado por ele, até porque aqui em Gênesis 1:2 você não encontra um mandamento de adoração. Mas quando Deus pensa no homem ao criá-lo, Deus está pensando em uma família. Deus está pensando em ampliar a família da Trindade. Porque você tem um Pai, você tem um Filho e você tem o Espírito Santo. Na figura da Trindade, o Espírito Santo é o único substantivo feminino. Logo, paira diante de nós uma imagem de uma família. Quando Jesus vem, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa família só tem um único filho. Claro, numa linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, para nós entendermos a relação da Trindade. Quando você lê João 1:8-9, diz que aquele que crê agora foi feito filhos de Deus. Romanos 8:29 vai dizer de que agora Jesus não é mais unigênito, Jesus agora é primogênito de muitos irmãos. Em Efésios 2:9, Paulo vai dizer que agora a igreja faz parte da família de Deus. Na eternidade, só era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com a igreja, é o Pai, o Espírito Santo, Jesus, e você, e você, e você, e a igreja.
Deus se expressa, Deus se espera em relação. É por isso que Deus não pode ser um indivíduo, porque amor não se estabelece no indivíduo, amor se estabelece na relação. E aqui está o grande desafio do discipulado. Porque, gente, o mundo, a carne e o diabo conspira para que nós não tenhamos relacionamentos. Existe uma estrutura que conspira para que você não viva uma relação e que isso seja prioridade na sua vida. E esses dois textos que nós lemos, eles nos trazem uma imagem desafiadora. Paulo, em Colossenses 1, 28 e 29, vai trazer uma imagem de que ele labuta, ele agoniza. Ele agoniza. O termo afadigado, trabalho aqui, é agonizado. Agonizado era uma expressão utilizada para a labuta do treinamento do atleta para as competições. Paulo diz que todos nós devemos apresentar o outro à estatura de Cristo. E aqui está o nosso fiel compromisso de que você não é apenas responsável em se apresentar conforme a imagem de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o nosso compromisso é também apresentar o outro a Cristo. O compromisso nosso é gerar o outro à maturidade da estatura de Cristo. O primeiro texto fala de que esse processo é um processo agonizante. Nós estamos falando para discipuladores. Talvez você saiba o que eu estou falando, porque talvez Deus colocou alguém no seu caminho, talvez esse ano, talvez algum tempo atrás, e essa pessoa veio plantada por Deus no seu caminho, e só você e Deus sabe das agonias, das angústias, de que esse relacionamento está lhe custando. Só você sabe as tensões, as preocupações, as ligações, os torpedos que você recebe, que o outro lado está querendo desanimar, que o outro lado está querendo fugir, que o outro lado está querendo abandonar tudo, e a sensação que você tem é de que todo esse trabalho de um ano não valeu nada. E a minha palavra é muito simples. A palavra que Paulo está dizendo, ser discipulador é isso mesmo. Ser discipulador é transpirar a alma. Não espere uma mordomia, não espere águas tranquilas. Não espere que o discipulado será aquela água fresca. Não, é sua mesmo, haverá momentos de agonia. E talvez você já está vivendo isso. Talvez já houve alguém no seu relacionamento de discipulado, de que essa pessoa está lhe causando tanto, mas tanto desgaste. E aí vem a grande pergunta: vale a pena? Vale a pena você, dirigente, adotar uma família que chegou ontem na igreja? Vale a pena você, líder de jovem, alguém que chegou na igreja e você o adota como seu irmão, porque é isso que a Bíblia diz. Mas essa pessoa vai lhe causando frustrações. Você prega, você ministra, você dá uma aula e ele chora e ela chora e você diz: pronto, esse aqui já está um passo à frente. Na mesma semana você recebe um torpedo, você recebe uma mensagem e aquilo te quebra e é como se você estivesse voltando a estaca zero. Aí vem a pergunta: vale a pena? Aí Paulo vem no segundo texto
de Gálatas capítulo 4, dizendo: gente, filhinhos, de novo, eu sinto dores de parto por vós, para que Cristo seja gerado em vós. Querido, como que essa relação do discipulado gera dores. Algumas sensações que parece o seu trabalho está sendo em vão. Eu me lembro de que uma quinta-feira na nossa igreja, um rapaz chega em nosso culto, eu o recebo na recepção, acaba o culto, a reunião, a gente bate um papo, eu lhe faço um convite para a reunião de jovens que acontece aos sábados. Eu vou na reunião de jovens, esse menino está lá, e eu já fiquei encorajado. Meu Deus, um convite e o menino já está lá. E a gente adotou esse menino. Ele se reconciliou e a gente começamos a caminhar com ele. E um belo dia, nós tínhamos uma oração que precede a ceia, toda sexta-feira, começa às 10 horas. E naquele dia eu fui impulsionado a chegar às 7 horas. Vou 7 horas para a igreja. Cheguei 7 horas na igreja, estava lendo alguma coisa, e de repente esse menino chega. Quando esse menino chega, ele diz: pastor, foi de Deus encontrar o senhor. Eu fui expulso de casa. E ele vem trazendo um currículo familiar, que só de ele me contar, eu fiquei deprimido. De traumas, de abandonos, de feridas terríveis, e problema entre filho e mãe. E ele disse: pastor, eu fui expulso de casa, e foi bom eu ser expulso de casa, porque se eu ficasse, eu mataria ela. E a gente conversou, e a gente orou, e ele chorou. Ele disse: pastor, faz muito tempo que eu não choro. Eu falei: opa, então tem vida aí. Fiquei animado. Passou-se uma semana, passou 2 semanas, esse menino todos os cultos. Passou-se um mês, esse menino todos os cultos. E ele disse: pastor, eu perdi o meu pai. Eu disse: pois não, eu quero ser o seu pai. Na agenda, no meu celular, eu coloquei o nome dele e acrescentei filho. Disse: não, vamos caminhar junto. E um belo dia, à noite, após um culto, não tem aquele culto que você fala: hoje a gente faltou pegar o anjo pela asa. Aquele culto assim que é tudo redondinho, gente. Redondo, louvor, povo, meu Deus, a pregação, parece que o Pai desceu. E não é fácil ter um culto redondo, os pastores aqui sabem. Mas aquele ali foi um culto redondo. Cheguei em casa aliviado, tomei um banho, disse: meu bem, vamos comemorar, porque hoje o negócio foi bom. Meia-noite o telefone toca. Ixi, caiu a casa. Pastor, meia-noite o telefone tocar. Quem é? O menino. Pastor, fui expulso de novo de casa. E agora é definitivo. Quero saber mais de Jesus, quero saber mais de igreja. Eu só queria ver o senhor a última vez. Meia-noite saí de casa, fui ao encontro dele. E disse: me conta o que aconteceu. Ele disse: pastor, de novo, eu e minha mãe, de novo. E eu não vou voltar para casa. Primeiro, ela chamou a polícia. Definitivamente, eu não posso entrar dentro de casa. E se eu entrar, eu vou cravar uma bala nela. Eu disse: meu Deus, pensei que esse menino estava crente, Jesus. Pensei que esse menino estava crente. Eu disse: olha, eu preciso conhecer a sua mãe. Coloquei ele no carro, e durante o trajeto, aquele menino respirando ódio. Aquele menino
respirando ira. Tudo que ele queria era matar a mãe. Tudo que ele queria era, eu falei, meu Deus, deixei ele na esquina, fui conversar com a mãe dele. Uma outra história tenebrosa. Um currículo de vida de lágrimas. Quando ela terminou de contar, eu estava chorando. Falei, meu Deus, quanto sofrimento em um só espaço. E ela disse, pastor, eu não quero ele dentro de casa, porque eu estou com medo dele. Acabou ali. E aqui entra as dores de parto. Cheguei para ele e disse, rapaz, e agora? Sua mãe não te quer. Você é relativamente novo na nossa comunidade. E agora, cara? Para onde você vai? Eu confesso para vocês que foi um dos momentos assim, mais doloridos da nossa relação, porque já era 2h da manhã. Estava garoando, uma noite fria. E eu disse, rapaz, eu preciso ir embora. E eu deixei aquele menino na beira da rua, entrei dentro de um carro, eu saí mudo. Disse, meu Deus, o que eu faço? E eu fui para casa, aquela angústia. Eu falei, meu Deus, olha como é que a minha noite está terminando. Quando eu pensava que estava tudo ajeitadinho, estava tudo arrumadinho, olha o que aconteceu. Cheguei em casa, minha esposa estava acordada. E eu disse, e aí? Disse, ficou lá. E ela disse, e aí, você vai deixar ele na rua? Eu disse, meu Deus, e agora? Trago para casa, não trago? O que tu vai? E entrou aquele conflito em nós. Eu disse, mas meu Deus, que imagem que eu estou gerando na mente desse menino a respeito de um pastor, a respeito de evangelho, a respeito de graça. E a gente em conflito na cama, orando, diz Deus, e aí nos dá uma direção, porque qualquer passo errado pode ser grave demais. 3h da manhã, o menino me liga. Diz, pastor, o seguinte, o senhor lembra que no carro eu falei para o senhor que eu tinha desistido de Cristo, eu tinha desistido de igreja, que eu não queria mais nada. Eu mudei de ideia. Eu vou tentar de novo. Disse, agora ele me quebrou. O que eu faço agora? Então, Deus, eu não te aconselho você fazer isso pela emoção. Faça isso numa direção de Deus. Deus ministrou o nosso coração para levá-lo para casa. Você não queira saber os conflitos que nós passamos. Para abrir a intimidade da nossa casa, para receber um menino relativamente novo na nossa comunidade. Peguei os meninos, coloquei tudo dentro do meu quarto, com as devidas seguranças da porta. Enquanto eu fui pegá-lo, a minha esposa deixou uma carta, eu contei a história para ela sobre a relação dele com a mãe. Ela escreveu uma carta, deixou em cima da cama, do quarto que ele iria dormir. Quando eu o encontro na rua, eu encontro ele em lágrimas. Em lágrimas. Eu disse, rapaz, entra dentro do carro, vamos para casa. Vamos para casa. E aquela noite ele dormiu lá em casa. E pela manhã ele disse, pastor, isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei explicar para o senhor o que eu estou sentindo por tudo isso que aconteceu. Pela manhã, a gente providenciou uma pensão, pagamos 30 dias de aluguel para ele, arrumamos um trabalho. Esse menino começou a trabalhar. No final de 30 dias, as coisas voltaram a se complicar. Esse menino perdeu o emprego, venceu a pensão, e novamente veio o dilema. São dores de partos que não acabam no estralar de dedo. O grande desafio do discipulado é você não desistir. Ei, Jesus não desistiu de Judas, foi Judas que desistiu de Jesus. O grande dilema do relacionamento é essa pessoa que Deus colocou no seu caminho e ela vai frustrando os seus ensinamentos, as doutrinas inculcadas nele ou nela, e isso vai nos deixando debaixo de resistências. Mas Deus agiu.
Hoje esse menino não está em Blumenau. Precisou mudar, está numa outra cidade. E quando eu fui levá-lo à rodoviária, antes de eu levar ele à rodoviária, eu mostrei para ele: rapaz, olha aqui como está o seu nome na minha agenda. Com tudo o que aconteceu, estava lá o nome dele, filho. Disse: pastor, eu sei que as coisas na minha vida ainda não estão no lugar, mas eu sei que um dia vai ficar bem. Eu sei que um dia eu vou ser um homem que todas as palavras que o Senhor profetizou em mim vai se cumprir. Estou indo para uma cidade, se eu voltar, não sei como é que vai ser, mas cada expressão que o Senhor fez por mim está cravado aqui, o tempo não vai apagar. Esse é o desafio de ser um discipulador. Quando Paulo fala: eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós, formado em vós, a palavra formado ali é morfer. No grego você tem duas palavras para formado. Você tem um esquema, que é voltado para um cenário externo, e você tem morfer, que é voltado para o interno, para o interior. O grande desafio do discipulado é porque discipulado não é uma mudança de comportamento. Às vezes a pessoa vem com os trejeitos todos extravagantes e vem na igreja, se rende a Jesus. Aí a gente pensa que o discipulado é fazê-lo trocar aqueles trejeitos. Então eu vou usar na nossa linguagem, para vocês vão entender. Eu estou usando eufemismo aqui. Então suponhamos que ele amava chapéu, e suponhamos que chapéu é pecado. Então a gente vai fazer um discipulado, e o discipulado é que ele, no outro culto, ele vem sem chapéu. Não. Esse relacionamento chamado discipulado, você não vai trabalhar estruturas externas. E aqui é o que Paulo está dizendo: eu sinto dores de parto, porque eu vou te dizer uma coisa, o desafio do discipulado é porque você está lidando com alguém que chegou ontem na fé, e o entendimento dele precisa ser renovado. Esse homem vem de um vício, esse homem vem de um vício de pensamento, esse homem vem de uma trajetória onde que o pecado dominava a sua mente, onde que o pecado reinava no seu modo de pensar. Isaías vai dizer que ele chamava de bem o que era mal, ele chamava de luz o que era trevas, ele chamava de santo o que era impuro, o homem vem com pensamento deformado. E o discipulado é você em Cristo Jesus, treiná-lo a pensar como Cristo. E não vem me dizer que isso é fácil, não vem me dizer que isso acontece numa aula de uma lição da sua revista. Você tem que trazer essa pessoa para perto, você tem de almoçar com essa pessoa, você tem de caminhar com ela, porque esta é uma geração que não escuta com os ouvidos, é uma geração que escuta com os olhos. Você tem lá uma reunião toda semana na sua igreja, e nós temos um excelente material para isso, mas eu quero te dizer uma coisa, isso aí é apenas uma parte. Essa pessoa que você está discipulando precisa saber como é que você trata a sua esposa, como é que você trata o seu marido, como é que você trata o seu pai, como é que você trata a sua mãe, como é que você trata os seus filhos, como é que você trata o seu patrão, como é que você trata o seu empregado. Você precisa trazer essa pessoa para perto, porque quando ela enxergar em você o testemunho que está alinhado com o seu discurso, o entendimento dela vai ser renovado. Não me diga que renovação de entendimento acontece no estralar de dedo. Essa foi uma verdade que eu demorei a aprender como pregador. Como pregador, às vezes a gente prega e Deus faz tanta coisa, gente. A palavra é poderosa mesmo. Eu saía dos congressos e dizia: meu Deus,
Hoje dava para a gente competir com Miguel. Hoje o negócio foi bom, demais, bom. Mas, gente, 2 exemplos na Bíblia mexeu demais comigo. Primeiro exemplo, Jonas. Você vê o Jonas no capítulo 1 de costas para Deus. No capítulo 2, você vê um Jonas de joelho, no ventre do peixe. Se você lê a oração de Jonas, você se emociona. Meu Deus, esse homem está crente demais. Meu Deus, esse homem mudou mesmo. Olha a oração desse homem, ó. Aí no capítulo 3, Jonas está em pé, caminhando na cidade. Nossa! Aí quando chega no capítulo 4, o Jonas está sentado. E quando você ouve o discurso de Jonas no capítulo 4, você percebe que é o Jonas do mesmo jeito do capítulo 1. Você vê um Pedro negando, você vê um Pedro. Você vê um Pedro. Aí vem Jesus, Pentecoste, meu Deus levanta aquele Pedro assim. Você fala, agora Pedro está top. Agora, esse Pedro que eu queria ver. Aí quando você chega no capítulo 10, Pedro não queria ir em Cornélio, gentios, imundo, preconceito, não tinha ainda captado o sentido absoluto da graça. Você percebe que no capítulo 10, o entendimento do apóstolo Pedro, que tinha pregado quase 3.000 almas se rendendo, milagres e o entendimento dele ainda precisava ser aperfeiçoado. É com esse tipo de gente que você está lidando no seu discipulado. Gente que vem com famílias com uma carga de traumas, de violência, de traição, de frustração, de depressões, de opressão, e não pensa que isso vai acontecer no estralar de dedo. Isso vai levar tempo. E a minha palavra para o seu coração, debaixo da autoridade do Espírito Santo: não abandone este relacionamento, vai até o fim, porque se tu está sentindo dores de parto, Cristo vai nascer, Cristo vai nascer. E eu quero te dizer que o cristianismo que a gente precisa inculcar nessas pessoas que estão chegando, que isso não é proselitismo, mudança de comportamento. Isso aqui é transformação de entendimento. Na década de 80, eu não era nem nascido. Na cidade de Ruanda, no país de Ruanda, houve um crescimento assustador de cristãos. Pra você ter uma ideia, pesquisadores missiólogos, teólogos, especializados em implantadores de igreja, do mundo, vai para Ruanda. Eles queriam saber o segredo de um crescimento em tão curto prazo. A estatística na época apontava 90% de cristãos. Meu Deus! Pensa um Brasil em 90% de cristãos. Quando chega na década de 90, aí eu já tinha nascido. Muito especialmente no ano de 1994. Um dia depois do dia do amor, na semana da Páscoa, essa nação entra num colapso de guerra civil entre duas etnias, os Hutus e os Tutsis, e numa fração de pouco tempo, quase 2 milhões morreram em uma guerra civil, patrocinada, encorajada e participada por essa classe de gente que dizia cristãos na década de 80. Que é isso?
Pessoas que entraram nas igrejas, levantaram as mãos, e nós escrevemos cristãos. E nós fomos vagarosos em acompanhá-los de perto para ver se eles assimilaram a mentalidade do Evangelho. Se essa pessoa está pensando como Cristo, se essa pessoa está pensando segundo Jesus, porque tudo começa aqui. Quando Paulo fala de guerra espiritual aos Coríntios, ele não fala de demônios. No capítulo 10 de Coríntios, Paulo vai falar sobre sofismas, muralhas, fortalezas no pensamento, bloqueando, para que você não tenha o entendimento de Cristo. Isso é um triste e precário exemplo de pessoas que não experimentaram uma renovação de entendimento. Agora, em contrapartida, eu quero caminhar para a conclusão, vos deixando um exemplo encorajador. E o exemplo encorajador, e você conhece muito bem, é de um homem que estava dentro de uma prisão. Esse homem tinha algemas nas mãos. Mas dentro de uma prisão desconfortável, limitada, desfavorável, esse homem vai gerar um filho. E quando Paulo escreve a Filemon, o versículo 10, ele vai falar: Filemon, eu te solicito um favor de meu filho, Onésimo, que eu gerei nas minhas algemas. Ele antes te foi inútil, agora ele é útil para você e para mim. Talvez essa pessoa que Deus colocou no seu caminho para você discipular tenha te causado dores. Talvez você olhe para os seus conflitos, para os seus desafios, para os seus problemas. Você fala: meu Deus, como é que eu vou discipular alguém se não olha a minha situação? Deus está dizendo: é possível você gerar filhos, mesmo em algemas, mesmo quando ao seu redor muitas coisas não cooperam. Nós vivemos uma crise de paternidade, é verdade. Muita gente não quer ser pai, muita gente não quer ser mãe. Porque dores de parto, afinal, diga às mulheres, não é uma experiência que elas pedem bis. Os homens, uma dor de cabeça já fala para Jesus voltar. Mas no discipulado, essas dores vêm para a alma. São noites de orações, são noites de meditações. Mas lembre-se, o foco é o entendimento dele, é o entendimento dela. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu vi a história de uma irmã que gostava de entregar profecia com parábolas. E ela chegou para um irmão e disse assim: olha, eis que eu vejo diante de você uma pá de pedreiro, uma pá, eu vejo uma palavra ciência. Deus me fala para você ter paciência. Então eu vejo uma pá muito grande aqui, uma palavra ciência bem grande. Temos paciências. Pastor, o que eu vou inculcar nesse entendimento? Amanhã de manhã, se Jesus não voltar, eu vou estar refletindo com vocês o que Lucas inculcou na mente de um discípulo chamado Teófilo. E o modelo para Deus te usar para essa pessoa que Deus colocou. Talvez é o seu filho. Talvez é o seu filho. Talvez é a sua esposa que chegou ontem na fé. Talvez é um parente, talvez é um vizinho. Na verdade, todos eles exigirão dores de parto. Eu quero terminar esta noite te dizendo, pelo amor de Deus, não abandone esse relacionamento.
Não abandone. Não abandone. A Bíblia diz que agora em Cristo nós não olhamos mais a ninguém segundo a carne. Olhe para esse Pedro que está dando um problema e o enxerga como um homem que viverá um novo tempo em Deus. Olhe para esse João que está pedindo fogo do céu, esse homem está muito colérico. Olhe para o homem que lá na frente vai ser o apóstolo do amor. Diga: Deus, me dá visões espirituais a respeito desse menino, que com os meus olhos naturais eu quero orar com imposições de mão no pescoço. Mas me dá uma visão para que eu veja ele como o Senhor o vê. Não pensa que foi fácil para Maria gerar Jesus. Não pensa que foi fácil. Mas ela gerou, com desconfortos, mas gerou. Talvez quando ela caminhava no caminho, não sei até onde ela acompanhou o ministério de Jesus, mas eu penso que quando ela viu ou soube Jesus curando Bartimeu, de Jesus purificando o leproso, de Jesus perdoando uma mulher pecadora, talvez ela diga: não, valeu a pena. Valeu a pena as dores de parto, valeu a pena. Ei, você é fértil em nome de Jesus. Você é fértil, pastor. Eu ainda não tenho ninguém. Deus vai plantar, já está, mas Deus vai plantar, Deus vai abrir os seus olhos e vai te dar. Adote ele, caminha junto. Pastor, quanto tempo? Não sei, amado, não sei, mas caminha junto. Caminha junto. Pastor, até quando? Até ele ser um discipulador. Até ele entender que ele também é fértil em Cristo para gerar outros. Em nome de Jesus. Não é privilégio de alguns, é todos nós. Deus vai te ajudar. Nesse texto de Colossenses 1:29, Paulo vai dizer: segundo o poder que me opera. É labutante, é agonizante. Se você chamar os nossos pastores, os nossos dirigentes, se vocês conversarem entre si, vocês verão, vocês vão trocar frustrações, dores. Mas por detrás de tudo isso há um Espírito Santo dizendo: assim como eu fui com Maria para gerar Jesus no ventre dela, eu estou com vocês para gerar Cristo nele e nela, que eu coloquei no seu caminho. Amém, amados? Ficamos em pé com a permissão do pastor. Pastor Alessandro, sintetizo o que o senhor pregou. Eu lhes disse que discipulado está sob pressão. E por que está sob pressão? Porque discipulado fala de relacionamento. E relacionamento é o maior desafio do cristão. Na última oração de Jesus, Jesus só pediu uma coisa: unidade. E é um desafio, porque você está mexendo com o entendimento. Então tenha paciência. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Aleluia. Talvez você diga assim: pastor, eu vou aguentar. Vai sim. Vai aguentar sim. Você vai ver o fruto dessas lágrimas. Você vai ver o fruto desta agenda de toda semana que você abre na sua agenda para estar com ele, para estar com eles, para compartilhar a palavra, para ouvir, sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. A palavra de Deus para a tua vida é: persevere, continua sentindo as dores de parto, porque quando ser formado lá, as dores serão esquecidas, porque o fruto será abundantemente maior do que as dores sofridas no processo. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus abre os seus olhos agora
para lhe dar visão a respeito daquela pessoa que está no seu caminho. O Espírito Santo abre os teus olhos para dizer: continua, porque olha o que eu vou fazer. Continua, porque olha o que está lá dentro. Continua, porque tem um pastor ali dentro. Você não está discipulando qualquer um, você está discipulando um pastor, você está discipulando uma missionária, você está discipulando um grande homem, você está discipulando uma grande mulher. O Espírito de Deus abre os teus olhos esta noite. O reencontrar com aquela família, o reencontrar com aqueles vai ser diferente, porque Deus vai testificar com você o que está esperando, o que está esperando por ele, o que está esperando por ela. O Espírito de Deus me encoraja a te dizer esta noite: você verá e desfrutará do fruto desse discipulado. Quem pode dar um brado de glória? Ore por aqueles que Deus colocou no seu caminho. Ore por aqueles que Deus colocou no seu caminho. Fala: Deus, me ajuda. Me ajude até o fim do processo. Não entrega este cargo. Não entrega, porque ser discipulador não é um cargo, não é uma função, é a sua identidade em Cristo. Então você não tem como fugir. Deus te sara das suas crises. Deus te encoraja esta noite. Deus renova o seu coração e te diz: segue avante. O meu Espírito te renova, 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 o meu Espírito te sustenta, o meu Espírito te... O Espírito de Deus, Ele te reveste esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja renovado a permanecer nesta relação. Cristo será formado. Cristo será formado. Em nome de Jesus. 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 Deus está te dizendo: você não está sozinho. Deus está dizendo: você não está sozinho diante deste povo. Jesus está dizendo: você não está sozinho diante deste desafio. Assim como o Espírito esteve com Maria, assim como a sombra do Onipotente cobriu Maria, o Espírito que opera em você está contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus renova a sua visão, Deus renova as suas forças, Deus renova o seu interior, Deus renova as suas estruturas, Deus renova as suas estruturas, Deus renova as suas estruturas. Você não fez a inscrição deste seminário por acaso, você não fez a inscrição desse seminário porque o seu dirigente lhe disse: você tem de fazer. Você fez porque Deus marcou um encontro com você, dizendo: eu te levanto como pais de muitos filhos, como pais de muitos filhos, como pais de muitos filhos, pais que gerem prisões, pais que geram em prisões, pais que geram em todo o tempo, porque a bênção da multiplicação está no teu ventre, a bênção da multiplicação está no teu coração. Quem crê nesta palavra, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus.